Até porque o eco dessa prisão, né, realmente o abalo sísmico com certeza chegou no Distrito Federal e chegou forte, tá, pessoal? Deve ter muita gente aí com o sono intranquilo nesse momento, mas eu vou entender quem, possivelmente, com o nosso repórter Igor Damasceno, ao vivaço aqui com a gente no palco do Morning Show. Fala, Igor, muito bem-vindo aqui ao programa. Afinal, teve peixe grande sendo já afastado por conta dessa operação. Quem foi, hein? Oi, Marinho, bom dia a você, bom dia também a todos que nos acompanham. Ainda em relação aos desdobramentos da Operação Compliance Zero, que resultou na prisão preventiva do diretor-presidente do Banco Master, Daniel Vorcaro, nós temos ramificações e consequências aqui no Distrito Federal. Isso porque o governador Ibanez Rocha decidiu demitir o presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa. Ele já estava afastado por 60 dias, mas Ibanez Rocha está atendendo a uma pressão de alas do GDF, do governo do Distrito Federal, que temem impactos negativos na classe política por conta dessa situação. A demissão ainda não está publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, mas Ibanez Rocha já está decidido a demitir Paulo Henrique Costa, que inclusive já foi até avisado dessa decisão do governador. O presidente interino da instituição é Celso Eloy, é um funcionário de carreira da Caixa Econômica Federal e também superintendente executivo do Banco de Brasília. Ibanez Rocha também vai colocá-lo como presidente, não só interino, não mais de forma temporária, mas o presidente definitivo do Banco de Brasília. E por que essa situação? Porque, de acordo com a operação da Polícia Federal, o Banco de Brasília teria investido no Banco Master do ano passado para cá 16 bilhões de reais, colocando em risco a saúde financeira do BRB. E, pasmem, esse repasse milionário para o Master seria por pura camaradagem do governo do Distrito Federal com Daniel Vorcaro, ou seja, uma amizade poderia ter colocado em risco a saúde financeira do Banco de Brasília. Outra polêmica envolvendo o BRB é que a instituição tentou comprar o Master no início deste ano por 2 bilhões de reais. O BRB tem como acionista majoritário o governo do Distrito Federal. Então, é um banco público e pôde ter a saúde financeira gravemente afetada com essa situação. Foi graças ao Ministério Público e ao Banco Central que essa compra não foi feita. Então, há suspeitas de gestão fraudulenta e contratos também falsos para o enriquecimento ilícito de Daniel Vorcaro. Toda essa situação vai resultar, então, na demissão de Paulo Henrique Costa e a efetivação de um outro funcionário menos ligado ao Banco Master. A gente vai seguir acompanhando todos os desdobramentos. Volto com vocês aí no estúdio. Complicado demais. Obrigado demais, Igor Damasceno, agradecendo sua participação, sempre agregando. Obrigado. 10h19 pontualmente. Seu destaque aqui, João Belucci. Marinho, é um caso, primeiro, que é bastante lamentável como um todo essa história, mas o que a gente observa é que o meio político totalmente contaminado... Camaradagem. Camaradagem total. Você bem mencionou essa questão dos fundos de previdência municipais, e a gente sempre lamenta que na área pública, né, o tomador de decisão, rarissimamente, ele é punido pelas péssimas decisões que toma, né? Então, quando ele investe lá a previdência de funcionários de determinado setor, ele raramente vai arcar com risco. Se fosse na iniciativa privada, efetivamente, ele no mínimo seria demitido ou investigado, como agora vem sendo. Mas, como bem colocado, hoje há uma contaminação total entre público e privado, é até difícil distinguir. No caso, o BRB, ainda um banco público, né, que deve se questionar também por que a existência ainda desse último banco público, né, ligado a alguma entidade que não seja a União, por que ainda existe esse banco público quando os demais não existem, justamente no Distrito Federal, né, que é o local onde controla o Brasil, onde estão os chamados donos do poder, efetivamente. Agora, o afastamento era uma coisa evidente, e eu queria até pegar um gancho no que vocês falaram anteriormente do Banco Central, da independência do Banco Central. É importante que seja avaliado, inclusive, pela Polícia Federal, as investigações que já devem estar sendo feitas com toda certeza, a questão de envolvimento de
potencial envolvimento de pessoas do Banco Central, na medida em que essa história do Banco Master ela já vem dando indícios e cheirando mal faz muito tempo. Então, esse é o faz problema. bastante tempo. Então, É isso que é assustador? Pode ser que tenha gente do Banco Central, da política, tudo leva a crer que sim, mas em quem que vai estourar? E lembrando que quando a pessoa é presa, igual no caso você mencionou, Marinho, alguém que é muito poderoso, circula em grandes círculos, a prisão também é uma gigantesca humilhação. E às vezes nessa humilhação a pessoa, para se safar, acaba entregando alguns ali parte do esquema. Então a gente pode ter dias muito quentes aí pela frente. E aí levanta esse debate até da desestatização, né? O BRB, ainda considerado um banco respeitável e sólido, correndo o risco seríssimo de ser arrastado para o ralo do Master. Aí que mora o perigo. Estamos falando aqui do patrocinador Master do Flamengo, meus amigos. Finalista da Libertadores, maior torcida do Brasil. Isadora Brizola, só pra gente seguir dimensionando aqui. David tá falando um pouco aqui hoje, me perdoa aqui. Vamos distribuir na bola aqui. David um pouquinho e eu vou com a Isadora. Não, o que eu quero trazer também é sobre a possibilidade de envolvimento até mesmo do Banco Master com o PCC, porque tem já investigações nesse sentido que relatam que grandes aportes financeiros foram feitos por parte de administradoras que foram alvos lá da operação da Carbono Oculto, a maior operação já realizada na história contra o crime organizado, conduzido tanto pelo Ministério Público aqui de São Paulo, como também pela Polícia Federal, nessa parceria que foi feita. E aí, essas instituições que estão sendo alvos da investigação, elas fizeram grandes aportes financeiros na casa de bilhões de reais no grupo Master. Então, qual que é o envolvimento disso? Qual que é a entranha realmente? E lembrando que o Daniel Vorcaro, né, ele é detentor de 20% da SAF do Atlético Mineiro. Você estava citando o time de futebol, tem também essa questão. Inclusive, parte desses recursos de outra também operadora que é investigada pela Operação Carbono Oculto. Então você vê que as operações, elas se interligam e agora, com certeza, os investigadores eles vão trazer mais contextos para saber se de fato esse dinheiro era uma espécie de lavagem, como que eles operavam, porque muitos desses recursos eles são escondidos, com poucos cotistas, fundos que realmente o Banco Central tenta acompanhar essas movimentações e identificar quem são essas pessoas que de fato são os credores que depositam esses dinheiros, esses recursos, né, nesses fundos. E essa revelação revela até essa mutação do crime organizado, porque parece que os bandidos já entenderam, seja de colarinho branco, seja de fuzil, que o futuro da criminalidade, né, Isadora, não está no fuzil, está no balanço patrimonial e infiltrar a economia formal e legal, como nesse caso especificamente, né? Esse é um momento que a gente reacende esse debate até em outras pautas políticas que estão rolando nesse momento, que a gente vai entrar daqui a pouco. Bora. Mas o quanto a gente fala sobre o protagonismo, né, da Receita Federal, da Polícia Federal principalmente, e o quanto o traqueamento financeiro é necessário quando a gente fala de investigar tanto facções criminosas quanto a estrutura como um todo. Porque o que a gente está, acho que esse ano concretizando é começar realmente a enxergar facções criminosas como inseridas na máquina pública, dentro da política, dentro do sistema econômico. Então, cada vez mais traquear financeiramente o dinheiro não é mais uma questão apenas de investigação, é uma questão de entender como funciona e como a gente quebra por um todo essa discussão sobre a segurança pública. A gente não está olhando, né, segurança pública só na ponta, estamos começando a olhar para dentro também, com a Polícia Federal, com a Receita Federal e com o Banco Central ali se prevenindo, porque essa questão com o BRB, a gente está enfatizando pela apreensão ali do Daniel, né, falando sobre o Master, mas o BRB está muito envolvido nessa história. A gente está falando de um banco de economia mista, né, de sócio majoritário ali do Banco Master. Então, e quando a gente olha como investidor, você olhar para um 140% e falar, olha, para mim isso aqui é uma oportunidade, é diferente quando um banco como que tem uma Rio Previdência, quando o BRB olha para isso. Existe uma outra concepção de informações também para eles. Então, falar que foi muito enganado, que não sabia de nada, fica um pouco, também, fica um pouco suspeito, né? Tem a questão, assim, de o Tribunal de Contas do Estado já ter feito apontamentos de que, olha, essas transações, elas são perigosas. Não, foi por falta de aviso. Né? Exatamente, fazendo apontamentos ali a essas prefeituras que fizeram esses investimentos. Até conversei com uma pessoa do Tribunal de Contas do Estado, ele disse, olha, nós fizemos diferentes apontamentos em relação a isso. Então, de fato, não é uma coisa desconhecida, não fomos avisados, não estava sabendo. É isso que causa ainda mais estranheza, porque quando você tem um apontamento do Tribunal de Contas do Estado, que é justamente para fiscalizar os recursos provenientes do Estado, para que realmente a gente veja de que forma que isso está sendo feito. Então, se tem apontamento, porque tem que
ligar o sinal de alerta e tirar o recurso. Parece até que o Banco Central utilizou isso meio como uma estratégia, né? De não ter aprovado lá a tentativa de negociação, que foi em maio, começou. Isso. E aí começou a solicitar documentação para ir pegando o máximo que podia. Houve até uma pressão em Brasília, inclusive, de alguns deputados, de alguns camaradas ali do Daniel na época, para tentar acelerar. Houve até uma proposta ali de uma PL que foi acelerada na Câmara ali. Mas tudo isso que o banco foi utilizando para tentar se munir de informações e entender exatamente o que estava rolando. Isso é bem importante, porque teve um momento que queriam aprovar um projeto de lei para atropelar a autonomia do Banco Central em nome de favorecer esse esquema. Isso mostra, veja só, o número de conexões e a bagunça que a gente tem no Brasil, porque a gente está falando de uma suspeita ao mesmo tempo de envolvimento do banco com o PCC e dessas transações envolvendo dinheiro público, bancos estatais, fundos de previdência de municípios, ou seja, olha o grau de bagunça que a gente tem visto crescer no Brasil nessas brechas que a má regulação e que o crime organizado tem conseguido se infiltrar. Isso é muito perigoso e a nossa abordagem no combate o crime organizado e na promoção da segurança pública precisa levar isso em consideração. Temos que fechar essas brechas que estão sendo tomadas pelo crime dentro do sistema financeiro e da economia formal. Pelo menos essa liquidação toda garante que, em grande parte, o prejuízo fique na conta do banqueiro e menos do povo. A gente vai entender exatamente como. Na sequência, não faltarão aqui análises e debates em torno aqui dessa derrocada do Banco Master.